Boa noite ao povo que me escuta pelo YouTube, que me assiste. O tema da aula de hoje chama-se a intuição. A intuição é considerada uma das faculdades que nós, seres humanos, deveríamos possuir, pois ela provém da consciência, do coração tranquilo, de Deus que habita em nosso interior. Infelizmente, por causa dos erros que cometemos, por causa da atuação constante de todos os defeitos, de todos os erros psicológicos que compõem o ego, ao longo do tempo, ao longo das vidas, a intuição foi atrofiando em nós. A capacidade que temos de discernir diretamente, sem raciocínio, sem dualidades, sem opções de escolha entre direita e esquerda, entre bem e mal. Pois a intuição é uma sensação que temos, é uma certeza que nos surge que seguirmos determinado caminho ou tomarmos determinada atitude é a correta. E ela se prova correta no decorrer do percurso, no decorrer do desenrolar da situação. Pois ela provém, ela surge da alma, da consciência, que é uma parte de nossa alma. Lembrando então que nós possuímos 3% de consciência e 97% de ego, de erros psicológicos, de demônios, gritões, brigões, tagarelas, que se alimentam de nossa energia vital e adormecem a nossa consciência cada vez mais, nos afastando de Deus, nos afastando do nosso Pai interior e da nossa Mãe divina, do nosso Cristo íntimo e de todas as nossas partes superiores que compõem o nosso ser interior profundo. Então, a faculdade da intuição é a habilidade de tomar decisões, de prever acontecimentos, então podemos categorizá-la também como premonição. Inclusive, tem um filme, que se chama A Premonição. Mas, de qualquer forma, as premonições, elas provêm da essência livre, dos 3% de consciência que possuímos. Só que, infelizmente, esses 3% não estão tendo a chance de manifestar-se. Estão adormecidos em nós. Precisam ser despertos. E para despertarmos esses 3% de consciência livre, o método mais eficiente é a meditação. A autoobservação, que também foi chamado de meditação dinâmica, que é a atenção presente,
a atenção em nós mesmos, aqui e agora. Então, se continuarmos, se buscarmos todos os dias, cada um à sua maneira, exercitarmos a nossa essência, nossa mente, o nosso querer, na prática da meditação, iremos pouco a pouco desenvolvendo novamente, despertando novamente a intuição. Eu digo novamente porque em passados remotíssimos, provavelmente, a intuição era desperta em nós. Quando não tínhamos o ego tão forte, quando ainda não tínhamos talvez criado toda essa quantidade de egos, toda essa legião de demônios em nossa psique, a intuição provavelmente se fazia presente. Éramos muito melhores do que somos hoje. Tínhamos um maior contato com o nosso próprio ser, com Deus que habita em nós. Então, devemos esforçar-nos incansavelmente na prática da meditação, na prática da autoobservação psicológica, que também foi chamada de meditação dinâmica por algumas correntes que ensinam a meditar. Outros recursos que afirma Samael em seus livros ajudam-nos a desenvolver a mente superior, o emocional superior. Lembrando, claro, dos 7 centros da máquina humana, que foi uma conferência, que foi uma videoaula antiga, onde eu expliquei que nós temos 5 centros inferiores e 2 centros superiores. Os inferiores são intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual. E os centros superiores, que provêm da essência da consciência, intelectual superior e emocional superior. E através da meditação, através da autoobservação e das outras práticas já ensinadas para a autorrealização, o emocional superior e o intelectual superior afloram em nós. E, consequentemente, os outros centros vão tornando-se melhores, mais equilibrados a partir de então. Ouvir música clássica, música erudita, principalmente as músicas do mestre Beethoven, também ajudam a despertar essas qualidades, esses valores da nossa alma, da nossa essência, da nossa consciência, a intuição. Samael afirma que nós deveríamos possuir 12 faculdades e atualmente nos restam apenas 5, os 5 sentidos: visão,
olfato, a audição, paladar e tato. Tínhamos, quando ainda não tinha, quando ainda não tínhamos sido expulsos do paraíso, ou seja, quando não tínhamos ainda cometido o erro da fornicação, além dos 5 sentidos, tínhamos outras faculdades despertas. A intuição era uma delas. Intuição, clarividência, clareaudiência, telepatia, e alguns outros que eu não me recordo. Mas enfim. Precisamos despertar novamente essas faculdades. E despertá-las com o trabalho esotérico, em busca da autorrealização íntima do ser, em busca da iluminação, com os 3 fatores de revolução da consciência: morrendo, nascendo e sacrificando-nos por nossos semelhantes, eliminando o ego, destruindo os agregados psíquicos que tanto sofrimento nos causam e causam também a nossos semelhantes, trabalhando para criar os corpos solares na forja dos cíclopes, praticando a suprassexualidade com nossas esposas ou vice-versa, esposos com seus esposos, e divulgando o conhecimento, cada um dentro das suas possibilidades, dando conferências, fazendo videoaulas, indicando livros, indicando canais no YouTube que ensine sobre hipnose, que ensine a doutrina de Samael, que ensinem os 3 fatores de revolução da consciência. Como citei antes, trabalhando diariamente com a prática da meditação e da autoobservação. Inclusive, a meditação nos traz muitos benefícios que hoje em dia a própria ciência já está descobrindo. Eu aconselho vocês a pesquisarem no YouTube, digitem lá benefícios da meditação ou ciência e meditação, e surgirá vários vídeos sobre o assunto, sobre as novas descobertas da ciência em relação às pessoas que são praticantes da meditação. E um dos benefícios é desenvolver a intuição, a habilidade de tomar decisões assertivas, certeiras, sem precisar raciocinar. Decidir o que é melhor para nós, o que é melhor para as outras pessoas que nos rodeiam, prever acontecimentos, salvar vidas muitas vezes. Uma pessoa intuitiva pode ocorrer de intuitivamente perceber que alguém vai sofrer um acidente e evitar que esse acidente aconteça
afastando a pessoa do perigo. Isso é intuição. Isso já aconteceu muitas vezes. Muitas pessoas relatam que intuitivamente sentem que não devem embarcar naquele avião e não embarcam. E o avião cai. As pessoas sentem que não devem entrar no ônibus e em seguida descobrem que aquele ônibus tombou na ribanceira. E assim por diante. Isso tudo são manifestações da intuição que provém da essência dos 3% de consciência. Porém, são ocorrências muito pequenas, perto das grandes possibilidades que podemos adquirir ao despertarmos a consciência de forma total. Pois a intuição se tornará muito maior, muito grandiosa, muito mais presente. Então, devemos escutar muita música erudita, pois músicas eruditas são músicas mais complexas e foram criadas para fazer a nossa essência, a nossa consciência vibrar. Por isso recomenda-se, por isso que se chama a música erudita de alta cultura. Por isso ela está enquadrada nessa categoria da alta cultura. Pois a música erudita nos eleva espiritualmente. Ela nos faz aproximarmos de Deus, por assim dizer, que mora em nosso interior. O nosso Pai, a nossa Mãe interna, nosso Cristo, nosso íntimo. Além da meditação, a entoação de certos mantras produz também o desenvolvimento da intuição. A letra o mantra O, tem esse poder. Lembramos agora do Om, muito utilizado nas correntes budistas, hinduístas e também nos rituais e liturgias esotéricas. O Om é um mantra que faz com que nosso chakra cardíaco vibre, faz com que o nosso íntimo também vibre em nós. Nosso íntimo é nosso espírito. Então, podemos e devemos dedicar-nos à entoação desse mantra quando tivermos a possibilidade, verbalmente ou mentalmente, durante a prática de meditação. Isso ajuda muito a desenvolver a intuição e o contato com o nosso ser. Ok, pessoal? Então,
por hoje. Encerro a minha videoaula. Espero que todos entendam e pratiquem no seu dia a dia tudo o que estou a ensinar, tudo o que Samael ensinou em seus livros. E não se limitem somente a isso, pesquisem. Hoje em dia temos uma ferramenta maravilhosa nas mãos, a internet, que acessamos através de um simples celular, que não é simples na verdade, é uma máquina complexa que nos possibilitou compartilharmos conhecimentos com muita facilidade e adquirirmos mais conhecimento sobre qualquer assunto desejado. Pesquisem sobre meditação, ouçam opiniões de praticantes de meditação, assistam documentários que falam sobre benefícios da meditação. Tudo isso é encontrável, se encontra no YouTube e em textos, em artigos no próprio Google. Ok? Muito boa noite, muito obrigado. Paz em Verencial.